Resenha tá vindo aí, indo além do futebol, do vôlei. Aqui a gente trata de vários assuntos do meio esportivo. E por isso hoje, Jiu-Jitsu, temos recebendo aqui nossos estúdios o Fábio, que é faixa preta, e também o de Souza, que é faixa roxa. Sejam bem-vindos, boa tarde, boa noite já para vocês. Boa noite. Muito boa noite, é um prazer estar aqui na Rádio Centro-Oeste aí, podendo colaborar aí com o esporte de Jiu-Jitsu, que é um esporte que não é tão difundido ainda, principalmente aqui na região oeste, mas estamos aí para estar ajudando e colaborando. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta inicial. Como é que vocês conheceram? Como é que o Jiu-Jitsu chegou na vida de vocês? Então, falando de mim, né? Eu já treino Jiu-Jitsu aí há aproximadamente 21 anos. Então, eu já sou faixa preta há mais de 8 anos. Vou completar o 9º ano agora. E no Rio Grande do Sul, o Jiu-Jitsu assim, já é um pouco mais evidente do que em Santa Catarina. Então, lá assim, tem mais academias nas cidades aí, por exemplo. Talvez uma cidade aí do porte de Pinhalzinho poderia ter em torno de 3, 4 academias, seria mais comum, mas aqui o esporte ainda não é tão difundido. Então aqui temos apenas 2 academias na cidade. Então eu conheci por amigos mesmo, então o pessoal foi indicando e na época o MMA, que é o Mixed Martial Arts, que é o vale tudo, digamos assim, que o pessoal chama, a base dele é o jiu-jitsu. Então começa a chamar atenção, começa a ter lutas na TV e tal. Então, como o jiu-jitsu é o esporte mais utilizado para esse fim, eu acabei me interessando, acabei me envolvendo com o esporte, aí já estou 21 anos praticando, já 8 anos de faixa preta, assim, mais ou menos seria essa a minha história junto ao esporte. Sempre treinando em academias no Rio Grande do Sul. Quando eu vim morar aqui para Santa Catarina, eu acabei inaugurando aí uma filial nossa da nossa academia lá do Rio Grande. Para você, de Souza, como é que conheceu? Bom, eu conheci também através das lutas, né, de MMA, né, e na época que eu servi o quartel até tinha feito umas aulas lá com os colegas lá, fui lá testar as habilidades que o cara acha que tem, né, acha que sabe, e a gente vê que quando tu chega lá você não sabe nada, né, você olha, assiste e acha, entendi esse negócio aí, não dá para entender, é só fazendo, é só praticando. E aí, pratiquei naquela época lá, fiz algumas aulas e aí depois saí de São Miguel do Oeste, fui transferido para Chapecó e por outras circunstâncias aí eu acabei não praticando mais, né? Não vim pro esporte. Mas aí, há aproximadamente uns 4 anos aí a vida mais resolvida, mais tranquila, né? Comecei a me dedicar um pouco mais para mim, né? Então era um esporte que eu sempre queria praticar, né? E aí que apareceu o jiu-jitsu aí, que tive oportunidade, tinha professor na época, né, que dava aula, os horários batiam com os meus horários, né, de trabalho, e aí eu comecei a fazer, e aí estamos aí até hoje. Não para mais. Não, aí é viciante. Eu tinha comentado Felipe, eu tinha comentado antes ali também com vocês em off, que o que incentiva a gente a praticar, a iniciar alguma coisa, qualquer coisa, né? É também pelo ciclo social. Cara, ciclo social é importante a pessoa ter pessoas boas ao lado, pessoas que queiram sempre progredir, né? Souza, como é que você então teve esse despertar assim, eu preciso fazer isso, preciso ter essa arte marcial na minha vida? Não foi a primeira arte, né? Teve outras também? Como é que foi isso aí? Isso. Eu sou praticante também de karatê, né? Perfeito. O meu sensei de karatê é um colega meu de polícia militar, porque eu sou policial militar, então eu estou inserido nessa área de segurança pública e em função disso, o ciclo social teu influencia muito. E em determinadas academias aí de outros lugares você até não se sente à vontade, né? Você está ali todo dia, você tem armamento, né? A questão da tua segurança pessoal, você tem que treinar com pessoas de índole, né, boa, porque você não está ali para se machucar, né? E você tem que levar todo o teu contexto de trabalho, família, então você tem que estar inserido num contexto onde as pessoas sejam do bem, né? Praticando uma arte marcial que visa a defesa pessoal, né? Não, a gente não está praticando uma arte marcial para agredir alguém. A gente está fazendo para se proteger e se defender caso aconteça, né? Então, quando eu vim para a arte marcial, o jiu-jitsu, né? Eu só comecei a fazer porque vários amigos meus
da Polícia Militar já faziam, né? Então, essa turma, como eu comentei antes, esse horário era propício para mim, porque já era uma turma que já estava ligada ao pessoal da segurança pública. A gente já tinha agente prisional, tinha pessoal do bombeiro, tinha pessoal da Polícia Militar, né? Então, era uma turma fechada, né? Mais fechada nossa, assim. Então, quem se sentia bem em treinar ali era o pessoal do nosso meio, né? E aí, por isso que eu cheguei e digo, ó, aqui eu tô em casa, né? Com essa galera aqui dá para treinar tranquilo. Antes da gente se aprofundar um pouco mais, você já precisou usar no teu serviço alguma arte que você aprendeu no jiu-jitsu para se defender? Em diversas situações a gente usa, né? Porque a ideia do jiu-jitsu, ela trabalha muito em questão de imobilização, né? Você vai imobilizar o teu oponente e no jiu-jitsu o teu oponente tem a chance de, com os 3 tapinhas que a gente fala lá, né? Bateu, a gente vai soltar. Ele tá entendendo que a tua técnica se sobressaia dele, né? Então você não vai machucar o oponente, né? E na Polícia Militar a gente usa isso praticamente em todas as ocorrências que chegam ao contato físico. Você utiliza tanto o karatê, né? Mas o karatê é uma arte mais de distância, né? Então você usa antes de chegar no corpo a corpo, e o jiu-jitsu chegou numa situação que você tem esse contato físico, você usa a todo momento, né? Para imobilizar, para fazer uma algemação. Você está proporcionando mais segurança para você e a tua equipe, a tua guarnição, e também para quem está sendo sofrendo a interferência do Estado, digamos assim, né? Mas acrescentando em relação à questão social que ele havia comentado, o jiu-jitsu ele pode ser separado assim quase 5 classes, né? Primeiro, falando da segurança pública, que é importante em virtude da própria profissão, para se defender e tal. Também tem a questão das crianças hoje, que está muito em evidência, porque é a questão de autoestima. Uma criança que tem baixa autoestima, o jiu-jitsu faz muito bem. E também a questão de disciplina, que hoje em dia as crianças estão muito ligadas a telas, enfim, rede social. Então o jiu-jitsu é bom para os pais que desejam uma disciplina ou uma autoestima. Também é bom para mulheres, pela questão da defesa pessoal e também na busca de um corpo e tal, né? Aquela questão de também ser um bom exercício de jiu-jitsu. Também tem a questão do estresse. Por exemplo, empresários, médicos, advogados, às vezes que tem um nível de estresse muito grande, o jiu-jitsu ele acaba funcionando como se fosse uma terapia. E a última classe, que seria a classe daqueles que gostam mesmo do jiu-jitsu como atletas, né, que vão lá para competir, e aí é um treino um pouco mais dificultoso, um treino um pouco mais aguerrido, assim, digamos, nesse aspecto, né? Então, são 5 classes de diferentes tipos de grupos que possam vir a treinar jiu-jitsu aí com diferentes finalidades. Tem uma curiosidade, que é como funcionam as academias. Você cria a tua academia, tem um professor mestre que tem e vai organizando outras, como é que funciona essa questão? Na verdade, assim, a gente é vinculado a uma academia, no mínimo tem que ter um faixa preta com 2 graus na preta para montar uma academia do zero, tá? E daí tem que se federar a CBJJ, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Eu tenho 2 graus na faixa preta, eu poderia criar a minha academia hoje se eu quisesse, mas eu estou atrelado a uma academia, onde eu tenho um grande amigo meu, que é como um irmão, que é faixa preta também, que tem 3 graus na faixa preta. Pode citar o nome de academia? A nossa academia é Albert Team. Uhum. E o meu colega de treino faixa preta é o Miguel Anca, que esse é meu professor lá do Rio Grande do Sul. Ele tem 3 graus na preta e a gente é vinculado ao Rafael Albert, tá? Que ele hoje está em Dubai, ele dá aula lá e ele tem hoje 5 graus na faixa preta. Então hoje assim a nossa academia é vinculada a essas pessoas, mas hoje para tu ter uma academia, ser vinculado, para abrir uma academia do zero tem que ter 2 graus na faixa preta. Ou seja, tem que ter 6 anos de faixa preta. Eu pergunto porque eu já cobri evento de transição de faixas aí do pessoal da Elite, a Jiu-Jitsu, né, que tem em alguns pontos da região. E a gente vê, né, o trabalho que é feito desde com várias crianças, a troca de faixas, os professores também evoluindo. Quais são os princípios básicos para você praticar o jiu-jitsu? Não, para praticar não tem assim princípios básicos, a gente só separa por grupos, né? A gente tem um treino feminino, onde o pessoal tem uma força mais equilibrada, onde mulher treina com mulher. A gente vai abrir uma turma específica de kids, de crianças também, e tem uma turma de adultos, mas assim, não tem uma limitação, até de idade. Hoje uma criança acima de 5, 6 anos de idade já pode ser praticante de jiu-jitsu, faz muito bem inclusive para a saúde da criança e do adolescente tal, treinar jiu-jitsu. Olha só, eu vou fazer uma pergunta que é a dúvida de muitos pais, de Souza, também Fábio. Cara, eu vou botar o meu filho na academia de arte marcial, qualquer que seja, né? Eu estou falando aqui de jiu-jitsu. O meu filho vai entrar como faixa branca. Será que ele vai
Vai ter treinamento de um faixa roxa, de um marrom, alguma coisa assim? Tem questão de lesão, alguma coisa assim, algum problema? Como é que funciona isso aí? Pra gente quebrar esse paradigma aqui agora, né? Como é que funciona isso aí? Respondendo a pergunta, na verdade, com criança a gente tem que se tomar um cuidado ainda maior. Perfeito. Vamos começar do começo, né? Com criança. Então, assim, não vai mudar a questão de ser um adulto, ou ser uma mulher, ou ser uma criança, o professor que vai estar dando a instrução. Então, todos eles vão estar preparados e prontos para treinar crianças, inclusive com mais cuidados, porque tem a questão da lombar da criança que ainda não é tão desenvolvida, a cervical da criança é uma região sensível ainda quando ela é nova, inclusive para o próprio crescimento da criança. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado especial com as crianças aí para não ter nenhum tipo de problema. Mas o jiu-jitsu ele sempre vai fazer muito bem pela questão disciplinar e pela própria questão física também. Perfeito, bacana. Tem uma questão que eu quero perguntar também, que é a questão de troca de faixa. Como é que funciona? Quanto tempo leva? Também é de interesse de muitas pessoas, né? E quantas faixas tem? Existem, quantas faixas tem, né? Antigamente tinha outras colorações de faixa também. Como é que funciona? Não, a troca de faixa, ela varia de academia para academia. Nós temos uma certa filosofia na nossa academia. Assim, nós costumamos demorar bastante assim, em relação a pessoa estar bem preparada ao ponto de mudar de faixa. Mas a CBJJ, que é a nossa confederação brasileira de jiu-jitsu, ela estipula um tempo mínimo para cada faixa. Então a gente tem assim, branca, azul, roxa, marrom e preta. Basicamente as faixas do adulto. Então da branca para azul é 2 anos, da azul para roxa é 2 anos. É um ano? Da azul para roxa, 2 anos na azul. 2 anos na azul e daí na roxa agora mudou a regra para um ano, lá, né? 1 ano e meio. Um ano e meio. Roxa para marrom é no mínimo 1 ano e meio e da marrom para preta é no mínimo 1 ano. Então assim, a gente trabalha com mínimos. Mas nunca acontece isso. Por exemplo, eu levei 11 anos para ir da faixa branca até a faixa preta. O usual, hoje que a gente fala, em torno aí de 9 a 12 anos normalmente para um atleta ir da branca para preta. Claro, se ele começar criança, ele vai atingir mais rápido essa faixa preta. E aí nas crianças a gente tem uma série de colorações. Por quê? Para incentivar, porque se a criança ficar só branca durante 10 anos, ela acaba perdendo aquele incentivo. Então a criança tem várias faixas, assim, cinza, amarela, verde, laranja, enfim, várias colorações que ela vai mudando para poder também incentivar a criança a estar assim, trocando de faixa e tal. Perfeito. Mas esse tempo é de treinamento, de competição, para trocar? Envolve todo o bloco. Assim. Claro que o competidor, muitas vezes, ele vai acabar trocando de faixa um pouco mais rápido do que aquele atleta que só vai uma vez por semana treinar. A gente vai muito tem pessoas que vão uma vez por semana treinar e tem pessoas que vão 5 vezes por semana treinar. Então também isso equilibra e isso pode determinar. É um atleta que treina todos os dias, ele pode trocar de faixa em 2 anos. Talvez o que treine uma vez por semana pode levar 4 anos. Então isso aí é um pouco relativo. E também o atleta ele tem que estar preparado, né? Não sei se você tem alguma contribuição. A nossa filosofia aí nessa nossa academia aí que foi trazido, né, lá do Rio Grande do Sul, a filosofia que se trabalha é a meritocracia. Então não tem, como o professor Fábio já falou, não tem como você comparar o desempenho de uma pessoa que está todo dia, né, por questões de disponibilidade de tempo, né, enfim, o fato é que o cara está treinando mais. Ele treina mais, ele vai evoluir mais rápido, ele vai atingir esse grau de preparo que é exigido antes, né? Mas o fator mínimo que a CBJJ estipula, a faixa azul, o cara já entra na faixa azul sabendo que federado ele é obrigado a ficar 2 anos. Tá? Ele só pode mudar de faixa antes desse período de 2 anos e ser aceito pela federação se ele se tornar campeão mundial. Se dentro da faixa azul, por exemplo, eu chegar lá no campeonato e eu tenho 1 ano de faixa azul e eu ganhar o campeonato mundial, o meu professor é autorizado pela federação e a federação reconhece a minha faixa roxa. Aí ele pode ir lá me dar a faixa roxa e eu ser faixa roxa. Para as outras faixas vale a mesma coisa. Você sendo campeão mundial, esse teu tempo, porque você já lutou, você fez o caminho, você mostrou que você é o 01 da tua faixa. Então, nada mais justo, não é obrigação, não é obrigatório o professor dizer, ganhou o campeonato mundial, eu vou te dar. Mas ele pode, e a federação reconhece, mesmo não tendo o tempo mínimo, né? E a questão das crianças ali, como o professor Fábio já falou, é a questão para ela se incentivar, para ela, né, se motivar. Porque você tem dentro de cada faixa, com exceção da preta em diante, que daí muda a numeração de graus, mas até a faixa marrom, você tem 4 graus dentro de cada faixa.
Então, por exemplo, o cara pegou a faixa azul. Daí, para ele ter uma motivação, ele vai evoluindo. O professor viu, ele tá mostrando uma evolução boa, vai dar 1 grau para ele na faixa. E são 4 graus para ser conquistado. Os graus, em algumas academias, eles não trabalham com essa questão de graus, ou o cara pode pegar a faixa lisa, que a gente fala, né? E já passar para a próxima faixa. Não é... Mas o usual é dando os graus. Se mais... trocar em 2 anos de faixa, por exemplo, dá 1 grau a cada 6 meses, fecha os 2 anos, troca de faixa. Mas a indicação é sempre do professor. Isso. E por que a gente comentou antes que é interessante, já abordo outro assunto, a questão da disciplina, né? Então, por exemplo, o jiu-jitsu tem muita questão da humildade, da disciplina, porque quando a gente está em cima do tatame, não interessa se for um médico, ou se for um juiz, ou no meu caso eu sou um empresário, ou no caso pode ter um major que é acima do Souza lá na Polícia Militar, se ele for menos graduado, o menos graduado sempre tem que ter total respeito pelo mais graduado e está indicando, fazendo tudo que o mais graduado comandar. Então tem essa questão da disciplina, ela é muito forte no jiu-jitsu. Por exemplo, cumprimentar o professor antes de subir no tatame, tem que cumprimentar o tatame também. Então assim, por isso que eu digo que para as crianças hoje em dia está sendo muito procurado para essa questão disciplinar. Perfeito. Quero fazer uma pergunta muito bacana também. Olha só, é a diferença. Eu vou perguntar para ti, de Souza. Até porque nós fomos colegas de karatê. Hoje meio que abandonei, né? Junto com outros colegas aí também, mas tudo certo, né? Essa vida é assim, né? Mas, Souza, qual que é a diferença do jiu-jitsu para competição e para desenvolvimento pessoal? Assim, vou praticar para ter aquela segurança comigo e tal. Tem diferença, tipo, para a pessoa que vai para a competição, ela vai aprender tais táticas, tais movimentos, ou é tudo mesmo? O que difere disso? Assim, no básico, você não tem uma diferença. Eu quero fazer, por exemplo, para me desenvolver pessoalmente, né? Para mim criar mais autoestima, para mim ter um corpo mais definido, porque o treino de jiu-jitsu ele é desgastante, tá? Então ele te dá um preparo físico muito grande, né? A intensidade que é aplicado o treino vai fazer muita diferença nisso também. E na nossa academia os treinos são, via de regra, sempre bem intensos, tá? A gente procura ir ao máximo, ao nosso limite, porque a gente fala que quando você perde a força, né, você tem que começar a pensar, é a hora que você vai começar a evoluir. Mas as técnicas que são repassadas são as mesmas. O cara que é competidor, é claro que ele vai estar mais assiduamente na academia, porque ele tem que pegar um preparo físico maior, ele tem que buscar mais técnicas, vai depender do tempo de disponibilidade dele. Mas as técnicas são passadas iguais para todo mundo. Perfeito. O competidor vai afinar, sabe? Ele vai encontrar o jogo dele, ele vai encontrar alguns movimentos, algumas posições que ele se sente melhor. O biotipo dele, né? O corpo dele tem algumas situações, algumas posições que a gente vai passar, mas que ele não se adapta. Focar mais em algumas áreas mais específicas que acontece talvez na competição, é isso? A competição é assim, ó. Não sei, estou errado. Contribuindo, né? Claro. Em grandes academias, em grandes centros, por exemplo, Porto Alegre, Florianópolis, onde tem muitos alunos, os treinos são divididos entre iniciantes e competidores. Justamente para ter essa separação. Mas a gente, como tem menos alunos no interior, a gente não consegue fazer essa diferenciação de classes. Mas a gente, assim, não é para o pessoal se preocupar, quem tem interesse apenas em fazer como não sendo competidor. Então, como hobby. O que a gente faz? Muitas vezes a gente separa em grupos, né? O grupo é mais avançado que vai, no final do treino, treinar com os competidores, e um grupo mais de iniciantes, até para não ter questão de se machucar, porque quem é competidor realmente é uma luta mais aguerrida, digamos assim, né? Então, assim, a chance de ter uma lesão é um pouco maior. Então, obviamente, o professor que estiver puxando o treino, ele vai ter a sensibilidade de poder fazer essa separação e poder fazer a coisa funcionar de maneira adequada. Mas, de uma maneira geral, não tem diferença, né? O treino ele segue o mesmo para competidor e para iniciante. Vocês competem? Então, eu na verdade, eu já competi muito. Inclusive, eu já fui 6 vezes para Dubai competir o campeonato mundial. Então, também lutei inúmeras vezes o campeonato gaúcho, já lutei o sul-americano, americano. Só que o jiu-jitsu é o seguinte, né? Até a categoria adulto, ela é muito breve. E a categoria adulta é que dá mais status. Vai dos 18 aos 29 anos só a categoria adulto no jiu-jitsu, que é o que mais dá status, premiação em dinheiro e tudo mais. Depois tu passa a ser Master 1, Master 2, Master 3 e Master 4. Meu período de maior competição foi dos 18 até os 33, 34 anos. Hoje eu tenho 38 anos.
E eu também sou empresário, possuo 3 empresas aí localizadas na região em Porto Alegre. Então eu hoje, no momento, estou um pouco afastado dos campeonatos, mas eu tenho ideia assim, de poder, otimizando meus negócios, voltar a competir. O Souza está nesse momento aí de estar competindo ainda e estar ativo. Eu comecei a competir tarde, né? Em função de eu ter iniciado no esporte mais tarde. Então a gente tem essa bagagem infinitamente menor, né? Do que o professor Fábio. Mas também não sai perdendo, né? Não, é que assim, ó, ele é dividido por faixas, por categoria de peso e categoria de idade, né? Eu já luto no Master 2, né? Então eu vou para os campeonatos e vou lutar com o pessoal da minha faixa e na minha faixa etária de idade. E na categoria de peso, muito importante falar que a gente não comentou, né? Então tem as categorias de peso. O Souza, qual é o teu peso, Souza? 90. E qual a tua categoria? É meio pesado. Meio pesado. Eu sou pesadíssimo, acima de 100.5. Então, não vai. Aí tem a categoria absoluto, que mistura os pesos, tem. Mas aí no usual é o que? É ter a sua categoria de faixa com o seu peso. Ou seja, a força não vai mudar nada. Se você é mais forte ou mais fraco por causa do peso? Assim, não, muda também. Muda, com certeza. Hoje, assim, é difícil, só que não é só o peso que comanda no jiu-jitsu. A técnica ela é muito mais importante. Eu vou citar um exemplo de uma derrota minha, né? Eu perdi no Mundial, uma vez em Dubai, para um atleta de 75 quilos aí por aí, e eu com 104, 105 quilos. Porque ele foi tecnicamente superior a mim. Então, assim, o peso no jiu-jitsu ele não é um parâmetro fundamental. Agora, a maioria dos absolutos, quem ganha é categoria pesado, super pesado e pesadíssimo. Sim, porque tu vai estar trabalhando níveis técnicos iguais com pesos e forças também maiores. Então, assim, o peso ele é importante, mas ele não é um fator determinante no jiu-jitsu, ele só contribui. E dá para ganhar bastante dinheiro somente com jiu-jitsu aqui? Assim, antigamente não dava para ganhar dinheiro com isso. Hoje já se ganha dinheiro principalmente com lutas casadas. Então hoje tem lutas casadas aí, mas claro, entre os maiores nomes. O que é luta casada? Luta casada é uma luta que foi determinada. Atleta X com atleta X, sem ser um campeonato. É como se fosse uma luta de boxe ou de MMA, onde 2 atletas já são resignados para competir. Então tem lutas hoje aí que vale $100 mil, por exemplo, de grandes atletas que lutam um contra um. Mas quem quer realmente ganhar dinheiro se obriga a fazer jiu-jitsu para ir para o MMA depois. Aí sim o MMA é um esporte que traz maior rentabilidade. Olha, tem bastante assunto ainda, eu tenho um monte de perguntas. Quais são os principais golpes e, para aproveitar uma só, na hora da luta, como que é a pontuação desses golpes? Assim, a pontuação é muito complexo, assim, nós está explicando nesse momento. Até quem pratica o jiu-jitsu demora aí de meio ano a um ano para poder entender a pontuação. A gente faz curso e tal. Mas de uma maneira geral, a gente trabalha 2 pontos. Queda, ou seja, começar em pé e derrubar. Tu derrubou teu oponente é 2 pontos. Tu raspou, quer inverter é 2 pontos. Passou a guarda é 3 pontos. Montada ou roubada de costa é 4 pontos. Então, basicamente é isso. Fez algum ataque, o oponente defendeu, tu ganha uma vantagem por ter atacado. Então, assim, bem resumidamente, mas se entrar em detalhes nisso, até eu mesmo olho uma luta, tenho dificuldade de ver a pontuação, porque é tudo muito rápido, então é difícil de estar constatando isso. Golpes, assim, tem os mais famosos que a gente vê no YouTube, na internet, usa no MMA. Então, assim, por exemplo, armlock, que é a chave de braço, é um golpe muito famoso. Mata-leão, que é o estrangulamento pelas costas, também é muito famoso. O famoso triângulo do jiu-jitsu, que é entrelaçar as pernas entre o braço e o pescoço do oponente, onde por asfixia ele acaba batendo. Aí tem chave de pé, por exemplo, americana no pé, tem americana no braço. O ippon é do jiu-jitsu? O ippon é do judô. O ippon, assim, o que acontece? No judô, quando um oponente é derrubado e ele cai de costas no tatame, ele ganha o ippon. Ou seja, acaba a luta por ele cair de costas. No jiu-jitsu não tem isso. Se o oponente cair de costas, é 2 pontos, continua a luta. Mas o golpe é parecido. As técnicas de queda elas são bem semelhantes. O início da luta do jiu-jitsu é semelhante ao judô. Mas diferente do judô, quando os oponentes ficam no tatame e não tem muita efetividade, o juiz manda levantar para continuar em pé. O jiu-jitsu está começando quando vai para o chão. Então, assim, é um pouco diferente, mas as técnicas de pé são semelhantes. Eu sou um que quando assistia MMA e estava mais em alta, aí Anderson Silva e tudo mais, eu gostava da trocação. Quando eu ia pro chão eu já não era muito fã, mas é justamente quando que a luta é mais detalhada, né? Mas assim, o jiu-jitsu ele não é só importante quando está no chão, porque quando você está em pé, também a questão da defesa do oponente não te derrubar. Então quem é bom de boxe ou Muay Thai, que quer ficar em pé, o que ele tem que ser? Ele tem que ser muito bom de jiu-jitsu para defender, para não deixar o oponente derrubá-lo.
Então também tem toda essa questão. Hoje o jiu-jitsu, sem jiu-jitsu não tem como lutar MMA, é impossível. Tem aquela coisa também... Desculpa, te cortei agora. Pode continuar. Não, e daí ainda tem uma luta em pé. Obviamente, o Muay Thai é hoje o mais usual. Tem o boxe, enfim. Tem uma série de artes marciais que se lutam em pé, mas o jiu-jitsu é essencial. Cara, hoje, tipo, tem a melhor arte que você pode praticar. Começa por aqui. Existe isso? Eu acho assim, hoje em dia... Se eu fosse dizer hoje é o jiu-jitsu, mas como uma vez o jiu-jitsu era como se fosse uma carta na manga, ninguém conhecia. Então, não sei se vocês conhecem essa época, mas tinha os Gracies, que era a famosa família Gracie do jiu-jitsu. Rob Gracie, acho que é? Tem vários Gracies. O Hélio Gracie é um dos fundadores, né? Então, assim, vários Gracies aí que foram muito famosos. Eles faziam lutas com o pessoal de outras artes marciais para provar que o jiu-jitsu era superior a qualquer arte que existisse. Então, ele pegava um cara do boxe, pegava um cara do karatê, pegava um cara do taekwondo, pegava um cara do kung fu e pegava assim, e sempre ganhava, porque ninguém conhecia o jiu-jitsu. Então, por isso que se tem aquele mito de que o jiu-jitsu é a melhor arte, porque enquanto que ninguém conhecia, era só derrubar que acabava a luta, porque ninguém sabia fazer nada no tatame, digamos assim, né? Então se criou esse mito que o jiu-jitsu é a melhor arte. Na minha opinião, realmente é. Mas hoje em dia todo mundo sabe, então é uma coisa quase que obrigatória. Não existe mais assim, atleta é melhor o atleta que MMA que lutou, que treina jiu-jitsu. Não todos treinam. Então não tem mais essa diferenciação. Já dá pra fazer... Pode? E sempre tem essa brincadeira, né? Porque eu faço jiu-jitsu, então o jiu-jitsu é o melhor. Cara, não vai ter melhor arte se você não treinar. Não adianta você comprar uma camiseta escrito jiu-jitsu, você comprar um kimono, você comprar a faixa e você não ir treinar. A tua faixa só fica surrada, o jiu-jitsu você só começa a entender ele quando você tá lá no tatame, na hora do sufoco que você vai começar a desenvolver, entendeu? Porque eu tenho colegas meus aí que tinham fobia. Você chegava muito perto, se você começasse a dar uma pressão nele, ele começava a se apavorar. E o jiu-jitsu ajudou ele. Ele disse assim, cara, agora eu não sinto mais esse, entendeu? Tu começa a treinar, tu tá tomando o calor que a gente fala, aquela pressão, e tu tá suave. Porque você sabe o que tá acontecendo, você sabe que você vai conseguir se defender, você sabe que o teu colega de treino não vai te matar, tá? Ele tá ali para vocês dois desenvolver, e essa parte é importante, tá? Porque você tá emprestando o teu corpo pro teu colega aprender a arte. Tá? Então o respeito que se tem dentro de um tatame é essencial. Você não tem como você manter dentro de uma academia, manter em cima de um tatame uma pessoa desrespeitosa. Ela tem que ter consciência disso, sabe? Os bons hábitos, a higiene pessoal. Você tá no corpo a corpo ali todo dia com o cara, tu tá, né, suado, você tá treinando. É diferente de você ir numa academia e puxar ferro. Lá você tá sozinho. Exato. Né? Se você não tomou teu banho e foi puxar teu ferro lá, você não tá em contato. Lá no jiu-jitsu não. Você tá praticando uma arte que é extremamente contato físico toda hora. Perfeito. Então tem que ter esse respeito com o teu... A pessoa deixa de ser passiva para ser mais ativa, para ter mais confiança também, né, no dia a dia. Isso. O jiu-jitsu é mais mental ou é mais corporal? Então, na verdade é uma mescla dos dois, com certeza. É por isso que eu até brinquei antes da questão da terapia. O jiu-jitsu realmente ele é uma terapia. Até o pessoal faz memes na internet, já vi, por exemplo, assim, pessoas normais, uma caixinha de fluoxetina, e daí atletas de uma caixinha de remédio escrito jiu-jitsu, porque realmente ele é como se fosse um medicamento. Porque aquela uma hora e meia que você está treinando ali, você esquece de tudo, porque o esforço físico ele é tão forte que a tua mente ela se esvazia. Então é nesse momento assim, quem tem muito estresse cotidiano e diário, acaba conseguindo esquecer por um momento dos problemas e tal, e por isso que ele acaba fazendo bem nesse sentido aí. Fábio, depois de tantos anos de luta, de competição, qual que é a mensagem que tu deixa para alguém que está começando, está querendo começar, ou para alguém que já está também nesse ano? Olha, como eu falei antes, eu acho que para cada grupo de pessoas tem uma certa importância. Eu acho que tem que começar desde criança. Obviamente eu queria ter começado até antes, se eu tivesse a oportunidade, porque quando criança tem a questão hoje em dia de bullying, questão de criança ter uma baixa autoestima, isso é bem comum. Eu já encontrei vários pais aqui de Pinhazinho que me procuraram com essa finalidade. Então para criança assim, é muito importante que os pais coloquem as crianças para treinar uma arte marcial, principalmente o jiu-jitsu. Eu acho que é muito importante. Para mulheres, a questão da defesa pessoal, eu acredito que toda mulher deveria saber defesa pessoal para poder se defender de um eventual problema, porque a polícia ela não está em todo lugar a todo tempo, né? O Souza pode falar bem disso, assim, não vai ser naquele momento que ela vai conseguir chamar a polícia muitas vezes, e ela sabendo uma defesa pessoal, eu tenho certeza que ela consegue se defender, não interessa o tamanho do homem que abordar ela. Então tem essa questão aí. E a questão muito assim que serve para mim.
eu sou um empresário, eu me estresso muito na empresa, eu tenho vários problemas, desafios, então o jiu-jitsu é aquela terapia, aquele momento assim que eu não troco por nada. Tanto é que eu fui mudando de cidades em alguns momentos, e o jiu-jitsu eu morei um tempo ali em Formosa do Sul, então eu treinava em Quilombo com um professor lá da Medeiros, que é uma academia de Chapecó. Depois eu vim aqui para Pinhalzinho, eu treinei, eu trabalho em até outros países pela minha empresa, outros estados, eu levo meu kimono. Por exemplo, eu vou para Castro semana que vem, vou levar meu kimono junto, eu treino no lugar que eu tiver. Então assim, quem toma gosto pelo jiu-jitsu, eu tenho certeza que não abandona por nada. O que eu ia pedir? A cor do kimono muda alguma coisa ou vai de escola para escola? Hoje a permissão para campeonato é branco, azul e preto. São os que são permitidos, né? Por coincidência, a cor do tricolor gaúcho, né? Mas aí não é o momento de falar de futebol, né? Não é pra mas já falando. Mas é branco, azul e preto. Mas assim, nada impede na academia. Às vezes não dá sorte, né? Não sei, vamos ver. Mas na academia tem meninas que usam kimono cor-de-rosa, tem homens que usam kimono às vezes camuflado. Não é proibido na academia fazer. Mas a gente na Albert Team, como tem um fundamento para ficar melhor apresentável, academia e tal, para a gente manter um padrão, a gente na nossa academia sugere que se use preto. Mas isso é uma questão da nossa academia, não que seja obrigatório. Tá, uma preocupação, a pessoa que está em casa já vai pensar, um gringo como eu, mas para eu fazer jiu-jitsu vai custar uma grana. Primeiro, uniforme. O aluno compra, custa caro? Essa parte é comigo. Na nossa academia, quando eu e o professor Fábio tivemos aí essa conversa, essa resenha inicial aí para fundar, a gente queria padronização, tá? Até ele às vezes diz assim, cara, você é meio chato nessas partes, você né? Eu sou militar há 19 anos, então tem algumas coisas que eu não abro mão, né? E a padronização para mim já é um cartão de visita. Você chegar numa academia e tá todo mundo padronizado, todo mundo uniformizado, é outra apresentação, tá? Uma identificação, né? Isso aí. Aí você chega lá na nossa academia, não tem um kimono. Você tem kimono aí de R$250 aí que aguenta alguns treinos, até kimono de R$2-3 mil, né? Mas nós temos os kimonos lá, tá? A própria academia adquire, a própria academia já fornece para o aluno kimono, faixa, tudo, e a gente parcela em até 6 vezes. E o valor não é alto, entendeu? Não fica salgado. Aí vai me pedir assim, mas tem alguns que não. Cara, cada caso é um caso, o aluno chegou lá, às vezes a gente tem um aluno, né, que quer fazer e é mais humilde, fica legal para você fazer mais parcelado. Às vezes alguns alunos até da própria academia, né, se juntam e dizem, o cara ali, ele tá esforçado, vamos bancar um kimono para ele, né? O patrocínio sempre acontece. O importante é você ter pessoas do bem ali para você treinar, e a questão financeira você vai ver que no final de tudo isso é irrisório. Se você for pagar uma consulta hoje, não sei, né? Vamos citar uma consulta de um psicólogo aí. Eu nem faço ideia de quanto custe uma consulta. Mas não vai baixar de uns 200, não baixa, né? 200 pila, beleza. A nossa mensalidade hoje, a máxima, é R$100. Quem paga mais, paga R$100. Se você for lá e for tua namorada lá, ou teu pai for junto com você, se for da mesma família, irmão, se for da mesma família, nós damos 30% de desconto para você. E o que está fazendo a tua família também ganha 30% de desconto vitalício. E segurança pública também, para incentivar os policiais, a gente também tem um desconto de 30%. Pública, né? Polícia Penal, Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, todo mundo da área de segurança pública tem 30% de desconto no valor das mensalidades. Eu sempre digo que é o esporte mais barato que existe, né? Porque se tu jogar futebol, depois do futebol vai ter a cervejinha, vai ter a carne, só nisso por mês vai gastar mais do que a mensalidade do jiu-jitsu, que é R$100 por mês. E cara, não é gasto, é investimento, né? Com certeza. Saúde, né? Com certeza, é saúde. Agora que pediu dos horários aí. Tá, vamos lá então. É mais uma parte importante. Aí você pega R$100 e você vai dizer assim, quanto custa uma hora? Por exemplo, você tem lutadores hoje, professores aí, que custa R$500 a hora. Mas não é R$500, é $500 a hora, para ter uma hora de aula com esse cara no jiu-jitsu. Aí nós temos aqui, é claro que são níveis diferentes, né? Mas o conhecimento que o professor Fábio tem aí, até conheço alguns, cara, vem fazer uma aula primeiro, depois que você provar, né, que você fizer aquela aula, diz assim,
e daí você me disser assim, ele não tem o conhecimento para repassar, aí é outra conversa. Mas vem, faz aula experimental nossa é gratuita, tá? Nós não tem esse custo, tá? O aluno começou assim, dia 25 do mês. Cara, dia 25, se ele for treinar mais 5 dias ali, a gente não vai cobrar dele. Ele vai pagar o próximo mês. E ali é só para ele ter aquele gostinho e ele vai voltar, cara. A gente sabe que o cara volta, tá? E aí você diz assim, mas é R$100 no mês. Quantos treinos eu posso fazer? Quantos você quiser. Nós temos 5 aulas das 12h15 a 1h30 toda semana. Nós temos mais 5 aulas da 1h30 às 3 horas da tarde. Nós temos segunda, quarta e sexta das 7h30 às 9h, que é o treino masculino. Na verdade não é masculino, é a turma adulta. Se alguma mulher se sentir à vontade, inclusive a minha namorada pratica, tem mais alunas nossas que já ficam no treino delas, que é segunda, quarta e sexta, das 6h30 às 7h30, elas fazem o horário delas, que daí é só mulher, né? Perfeito. Para elas fazer, porque a gente entende assim, daqui a pouco o namorado não gosta, o marido não vai sentir, ela não vai se sentir mais entrosado ali. Isso. Também, né? Mas quem quiser fazer, e no horário do meio-dia e 15, uma mulher quer ir lá treinar com nós, pode treinar. Vamos combinar 2 mulheres para ir treinar no meio-dia e 15. Cara, se elas quiserem rolar só com elas, se elas quiserem fazer as técnicas só com elas, beleza. Mas via de regra, as competidoras, quem pratica para competição, treina com masculino. Porque você vai treinar com um cara mais forte, né? Perfeito. Via de regra é um cara mais forte que você. E elas não pedem para treinar com o cara mais fraco. Elas querem treinar com o cara mais forte, o cara que tem mais técnica, porque elas querem aprender. Você começa a querer absorver conhecimento. Então você tem aí 5, 10, 13, vamos tirar a turma feminina, 13, 14 porque tem aula no sábado. Então você pode fazer 14 treinos numa semana, vezes 4 e divide quanto que vai custar teu treino por mês. Cara, isso aí não custa nada, né? Então a partir de hoje tem aula grátis lá, Fábio. Como é que funciona isso aí? Quem quiser conhecer o jiu-jitsu tem com certeza. Isso aí. Onde é que fica? Qual o telefone? Como é que funciona aí? Tá. A academia fica situada na Avenida Brasília, cruzamento com a Avenida Tocantins, né? É próximo ali do silo da Cooper, Armaz. Antes, se tu passar na frente da Armaz e chegar no estoque atacadista, você já passou. Volta, que é o único prédio que tem ali, tá? É bem na esquina, né? Isso aí. Funciona no mesmo dojo lá onde a gente karatê, né? Tem o karatê, tá? Então a gente divide esse espaço aí, as aulas são em horários diferentes, né? E o respeito que se tem é o mesmo. A gente está num ambiente que a gente tem assim, academia. Academia é um negócio mais largado, o cara vai mais à vontade. Lá, por exemplo, nós não é exigência. Nos campeonatos, inclusive, não pode usar a rest guard. A rest guard é uma camisa de compressão por baixo, né? Os atletas do futebol usam a camisa térmica que fala. Exato. Tá? Não é obrigatório. Nos campeonatos é proibido, inclusive. Você só pode usar o kimono e a faixa. Para as mulheres, daí tem o top, né? Ou alguns modelos de camisa de compressão. Mas nós, por questão de respeito, na nossa academia, nós adotamos que todos os atletas ou tem que estar de camiseta ou tem que estar de rest guard por baixo do padronização, kimono. Né? Padronização, porque você tem um ambiente que tem mulher, que você tem a tua família ali. A minha filha de 4 anos, toda hora lá que ela tá comigo, ela tá lá no dojo. Ela já tem algumas noções tá com 4 anos agora e ela já tá fazendo algumas técnicas. É claro, é mais lúdico para as crianças, é mais lúdico, mas ela já está inserida no meio. O meu filho pratica praticamente 4 anos lá e tá toda hora. Então é um ambiente familiar. E quem não é, vou falar assim, sem medo de errar. Quem não é do bem pode até vir tentar fazer uma aula com nós lá, ele não vai se encontrar. Ele vai se sentir fora do ambiente dele, porque o ambiente ali é bem familiar, a gente se trata, aí a gente já sai dali, sai para jantar em algum lugar, a gente faz outras programações, e o que o professor Fábio falou antes ali é bem interessante. Você não sai mais viajar sem o teu kimono. Fui para uma operação final de ano lá em Floripa, cara, não tem, a primeira coisa que você faz é arrumar o kimono. Exato. Kimono, faixa, e tá valendo. E lá todo mundo, né, sempre você vai achar alguém. Aí, mas não tem ninguém de lá que treina. Tem, cara, sempre vai ter alguma academia. Lá no próprio batalhão tinha lugar. Faz 2 finais de semana aí a gente foi viajar, foi passear? Sim. Fomos lá pra Estrela pra treinar. Pô, mas vocês ficaram treinando 2 dias lá? Sim. Tá, mas
Cara, não tem como eu... São histórias, né? Cara? 7 horas de viagem para fazer um treino. Chegamos lá, saímos do carro, treinamos. Nós chegamos 7h20, 7h25 nós estávamos em cima do tatame. E calor, cara. Calor. Que legal. A gente pegou lá. Que legal. Né? Cara, quanta história, né, Felipe? Quanta história. Daria pra gente marcar. Mas dá pra voltar, né? Dá pra voltar. Pediu do telefone aí? Claro, vamos lá. Lá no Insta nosso aí, ó. Albert Team, né? SC. A gente pode deixar aí depois no contato aí, deixa o Insta lá. Tem o Insta, tem os telefones, se puder divulgar. Pode ficar à vontade. Mas também. O telefone pode entrar em contato no 49 91510975. Vai falar comigo e se quiser falar diretamente com o professor Fábio. Aí é 51, código de área, 999163761. Perfeito, fechou. Deixa eu só passar o Insta aqui, esse aqui eu vou precisar de um Enquanto auxílio. ele tá abrindo ali, já pensou nós montar um grupo da rádio para ir lá? Tu não se inventa. Eu não sei se daria certo se nós ia mais dar risada do que o resto, né? Só ideia boa. Será que nós vamos ganhar descontinho ou não? Acho que sim, né? Não sei, mas... Ia ser massa. O pau ia comer lá. Aí dá pra descontar a raiva, né? Na sexta-feira ainda, né? Vai ficar legal. Eu acho que 1 minutinho seria suficiente já. Eu ia soltar o Gilmar e o Henrique junto. Um contra o outro. Então, o nosso Insta é Albert. Esse Albert tem o H no... Albert. Albert. Então é a HAUBERT. Daí Team, que é TEAM-BJJSC. Então procura lá. Se quiser procurar no Insta particular aí nosso, né? O meu é De Souza BJJ, pode procurar. E o meu é Fábio Augusto Gregório também. Isso aí, pode procurar lá que a gente fornece as informações que a galera precisa aí. Mas lá é bem suave. Eu digo que é viciante porque assim, ó, tu não consegue mais treinar. Eu faço alguns treinos, né? Pra ter uma ideia, tenho tatame até em casa. Então, o negócio eu me apaixonei tanto pela arte que não tem como... Como é que se diz? É uma dopamina muito boa, isso, né? É verdade. Exatamente. Souza, obrigado, cara. Voltamos a conversar, hein? Ok. Perfeito? Certo. Estamos à disposição aí. Fábio, muito obrigado. Voltamos a conversar aí na próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Felipe, é isso aí. Tem mais alguma informação aí pra gente? Por hoje é isso. Amanhã a gente volta para falar de voleibol aqui, que a Pinhalense Voleibol joga domingo às 10 da manhã com entrada gratuita. O técnico Fernando Bonato vai estar aqui com a gente amanhã.